Primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês, né? Agradecer ao pastor Rogério pelo convite aí, agradecer à Federação de SAF, a Sinodal de SAF, pelo evento. E é muito bom quando a gente consegue, assim, ter essa junção, né, de irmãos de várias igrejas que estão aí na região do sertão de Pernambuco e com alguém também lá em Aracaju. Então isso é muito bom quando a gente pode falar para vocês, porque sempre é bom falar das coisas de Deus, né? E nada melhor quando a gente pode falar daquilo que a gente gosta, que é, no meu caso, o trabalho com a pessoa idosa. Quero salientar para vocês que ontem foi o dia do idoso, né? O dia do idoso, 1º de outubro, o dia do idoso. Às vezes as pessoas dizem assim, tem alguma coisa para comemorar? Eu quero dizer para vocês que tem. Existem coisas para serem comemoradas, porque querendo ou não, nós estamos numa situação com relação ao envelhecimento melhor do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Isso realmente é gratificante. O trabalho da secretaria tem sido esse, de orientar das coisas do idoso e, de repente, nós fomos parados por essa pandemia que está criando uma dificuldade grande, né, com relação à vida, principalmente a vida das pessoas idosas. Se já era ruim para os jovens, aqueles que são pré-idosos, imaginem, né, do ponto de vista dos idosos, que sendo ativos, andava, saía de casa, ia para todo canto, para a igreja, e agora tem que parar, porque existem normas, principalmente aqui no estado de Pernambuco, que não permite a presença de idosos nas igrejas. Então isso criou uma dificuldade. Mas graças a Deus a gente tem aqui a internet e a internet nos ajuda a... Se a gente morre antes dos 120, nós estamos perdendo. Quando vem 70 e 80 de cansaço, né, e enfado lá, quem escreveu esse salmo foi Moisés. E Moisés recebeu de Deus a missão do Êxodo quando ele tinha 80 anos. E Moisés morreu com 120 anos e nem usava óculos, como eu uso, e o reverendo Rogério aí também está de óculos, né? O pastor Carlos também aí, o reverendo Carlos, de óculos, né? Moisés olhou para a terra prometida sem precisar de óculos. E nós usamos. Porque muitas vezes a gente coloca a doença como sendo o fator do envelhecimento. Olha, meus cabelos estão brancos? Não são porque eu estou envelhecendo. Não é porque eu estou envelhecendo. Meus cabelos estão brancos porque a melanina foi embora. E eu dou graças a Deus que a melanina não são os cabelos, né? Tá certo? Então a melanina, né, vai embora tal, mas os cabelos ficaram, né? Isso é interessante. Eu estou usando óculos? Não, é porque eu envelheci, né? Tem tanta criança usando óculos por aí. Então tem pessoas com 80, 90 anos que não usam óculos e ele consegue botar uma linha no fundo de uma agulha, não é isso? De vez em quando aparecem essas histórias para a gente. Então, compreenda esse novo paradigma e queira viver, porque a vida é um dom de Deus. Envelhecer é uma bênção de Deus, tá certo? Envelhecer não é questão de doença, não. As pessoas colocam isso, né? Botam esse paradigma como sendo coisa de doença e tal. Um dia desse, uma idosa foi para o médico, né? E essa idosa fizeram até um... O caso é verdade, mas fizeram até um filmezinho para brincar sobre isso. A idosa chegou lá no médico, quando sentou, a doutora disse, e aí, a senhora está bem? Ela disse, se eu estivesse bem, eu não estaria aqui, né? No posto de saúde, né? Eu não estaria aqui. E o que é que a senhora tem? Ela disse, minha filha, eu tenho pouca coisa, uma casinha, uma geladeirazinha, um fogão de lenha. Não, eu quero saber o que é que a senhora está sentindo assim no corpo, isso aqui. Eu estou com uma dor na perna esquerda. Aí a médica foi logo dizendo, é a idade. Aí ela disse, idade coisa nenhuma, doutora. Se fosse a idade, a perna direita estava doendo também, né? Porque tem a mesma idade. Não é isso? Então, as pessoas colocam o sofrimento, o envelhecimento, como sendo mal, mas não é. Quando a gente chega em fada e canseira, como está lá no Salmo, 2 versículos antes,
Está escrito lá, ó, expusesse diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Então nós chegamos cansados e enfadados aos 80 anos por conta do pecado, por conta das transgressões. E não porque Deus determinou dessa forma. Deus quer que a gente viva 120 anos. Né? O meu espírito não contenderá mais com o espírito dos homens, e os seus dias serão de 120 anos. Então, nós precisamos entender isso. Entendendo essa situação agora, dessa doença, dessas coisas todas aí, dessa coisa ruim, nós precisamos elaborar um novo plano de vida, assim como Paulo também fez. Ele elaborou um plano de vida e lá e começou a trabalhar do ponto de vista daquilo que ele fazia. Escrever, né, mandar carta, anunciar o evangelho, mesmo em prisão domiciliar. Então, nós precisamos fazer isso. E hoje, eu aconselho a você que é idoso, que está no grupo de risco, que você troque o presencial pelo remoto no seu dia a dia, na sua vida, certo? Por quê? Porque você vai ter suas necessidades sendo supridas sem precisar correr o risco de ir para uma aglomeração. Por exemplo, veja, deixa eu só dar um exemplo do que eu faço aqui para que vocês tenham a ideia. Eu não vou a banco, eu pago tudo aqui pela internet. Eu não vou à feira, né? O carrozinho com as verduras, fruta, vem bater aqui na minha porta e entrega os produtos. Eu não vou à padaria, a padaria entrega o pão na minha casa. Quer dizer, se eu quiser um queijo, isso, aquilo, outro, lá o empório vai levar lá em casa. Se eu quiser um remédio, a farmácia vai levar lá em casa. Se eu faço uma compra no supermercado, o supermercado vai trazer aqui para a minha casa. Então, eu não preciso sair de casa para fazer mais nada disso. Ganho tempo, certo? Não me estresso. Não perco tempo de estar empurrando um carrinho no supermercado. Não fico zangado se a fila tem muita gente. A fila do idoso está grande demais. Não fico chateado mais se o cliente da frente estava com o cartão e quando foi passar para o cartão deu bronca. Aí passa 10, 20 minutos para você resolver a situação e você está lá com suas compras sem poder fazer nada. Então tudo isso é ganho. Por isso que eu estou dizendo que o ideal hoje é a gente ter esse novo estilo de vida, trocar aquilo que é presencial pelo que é remoto. Veja, se eu saio aqui no Recife para ir para um supermercado, eu tenho trânsito, eu tenho o risco de uma multa, eu tenho que pagar estacionamento às vezes, né? Posso me zangar com o trânsito, dependendo da quantidade de gente que tiver no supermercado. Agora não, agora eu tenho mais tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Até para fazer live, né? Aqui em casa eu aprendi a fazer live. Mas não é só essa live que nós estamos aqui, não. É live prato, live louça, live essas coisas todas. Porque para ajudando aqui a minha esposa, né? Então a gente vai lavando os pratos, vai lavando, né? Ela faz uma coisa, eu faço outra, coisa que eu não fazia quando eu viajava, passava muito tempo fora de casa, né? Só chegava em casa no começo da semana, assim, terça, quarta e quinta, e na sexta-feira já viajava, chegava na segunda-feira. Então, resultado, nós estamos mudando o nosso hábito. Eu estou tendo mais tempo, inclusive, para fazer essas coisas. E, lógico que, dentro desse contexto, nós estamos também tendo os cuidados. Quando alguém chega aqui na minha porta para entregar algum produto, a gente vai receber, usa máscara. A gente usa máscara. Quando chega o produto, vai para uma área aqui na garagem do carro para limpar tudo, etc., para poder entrar em casa. Se houver necessidade mesmo de sair, a gente sai, certo? Mas quando volta, certo? É jogar a roupa dentro d'água, tomar banho e pronto. Fazer a higienização. Usa álcool gel, né? Nunca usei tanto álcool na minha vida. Minha mão já está ficando lisa de tanto álcool. Mas é isso mesmo. Porque a gente tem que preservar. A vida é um dom de Deus e Deus nos está dando essa vida, né? Para que a gente possa utilizar para o reino dele. Então, ao envelhecer, nós estamos aí ganhando
tempo, né? Ele está nos abençoando, nos está nos dando a longevidade. Aí você poderia até dizer assim, mas pastor, a gente só morre no dia. Na Bíblia está escrito isso. Deus está no controle de todas as coisas. Eu concordo com você, eu creio também nisso. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Veja bem. A folha só cai pela vontade de Deus se ela cumprir todo o ritual da natureza. Ela fica verde, né? Depois ela vai ficando amarela, ela seca e cai. Mas alguém pode chegar lá na árvore e arrancar a folha. Eu não quero ser ousado para estar arrancando a folha. Veja Jesus Cristo, quando ele estava lá no monte e o diabo foi tentá-lo, e disse, pula aí do pináculo do templo. E Jesus Cristo não pulou. Por que Jesus não pulou? E o que foi que ele disse? Que não devemos tentar a Deus. Mesmo coberto pela graça de Deus, salvo em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de doença, qualquer tipo de outras coisas. O cliente morre de violência, de batida de carro, de câncer, de uma série de coisas. Uma bala perdida. Então, essas coisas a gente não pode pensar que nós estamos escudados. Agora, no dia que Deus quer, Ele te livra de tudo isso. De tudo isso. Não tem para onde correr. Ele vai e te livra. E acabou. Certo? Mas eu não sou tão ousado assim. Então, outra coisa. Tem idosos que gostam de dizer assim, eu tenho saúde de ferro. Veja, saúde de ferro. Tudo bem, tem a saúde de ferro. Mas lembre-se que ferro enferruja. Não é? Ferro enferruja. E um dia vai precisar, né? Ou vai partir ou vai precisar de manutenção. Não é? Então, acaba com essa história de querer, porque é idoso, sabe tudo, é super, isso, aquilo, outro. Não, a gente não sabe de muita coisa. É bom quando a gente sabe pouco de pouca coisa. Certo? Então, gente, olha, não fica naquela, né, de querer desafiar a Deus. As famílias também têm que começar a cuidar dos seus idosos. Nessa pandemia teve uma coisa interessante. Começaram a fazer medo ao idoso, né? Idoso, medo. Lá em São Paulo mesmo criaram um caminhão chamado Catavelho. Olha só. Então o idoso saía na rua, aí, o caminhão passando aí, com o velho que estiver na rua, vai. Já pensou? Aí, resultado, começaram a dizer também, olha, se você sair de casa vai perder a aposentadoria. Olha só. Já pensou? E começaram a usar a psicologia do medo, do terror para os idosos. E começaram a mostrar a televisão. Covas, 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 só cemitério cheio de covas, caminhão carregando um caixão, né? Gente quase enterrado vivo. Tudo isso para segurar o idoso em casa. Não precisa disso a coisa. A família não precisava fazer isso. Olha, o idoso, nós que somos idosos, precisamos ter a consciência de que a vida é um dom de Deus e que nós somos fiéis depositários desta vida e que precisamos cuidar dela. Precisamos cuidar dela. Não é por medo. Quando eu era menino, se fazia medo com os idosos, né? Quando minha mãe queria botar para dentro de casa e eu não queria entrar, o que é que ela dizia? Corre que lá vem o velho do saco. Não é isso? Agora que eu estou idoso, eu não posso ir para a rua porque tem o catavelho. Pode um negócio desse? E sempre nós sendo utilizado, né, nessa moeda de troca, né? Nessa moeda de troca. Eu estava assistindo uma parte da CPI das fake news, né? E aí teve um cara lá, ele disse, a gente tem que ver isso porque os idosos, olha só o que eles disseram. O cara lá teve a petulância de dizer que são os idosos quem mais coloca fake news na internet. Mas ele disse que a gente coloca fake news na internet porque a gente não sabe nada de internet. Agora, aí ficou um negócio complicado. Como é que a gente não sabe e coloca? Não é isso?
Como é que a gente não sabe nada da internet e somos nós os responsáveis pelo aumento das fake news? Quer dizer, até para isso está colocando para a gente os idosos, né? Tudo é o idoso. Lá na época da aposentadoria, lá da reforma, da votação da reforma, era todo mundo cuidando dos idosos. Não, porque o salário do idoso, o salário do idoso, o salário do... Cadê hoje? Eles estão defendendo o que é deles. Agora, nós precisamos enfrentar esse medo, né, e voltar a se reunir, certo? Precisamos. Agora, como? Gente, olha, como é que você vai acabar o medo? Deixa eu contar uma fábula para vocês. Havia um reino, né? E um dia a morte chegou lá no reino e foi falar com o rei. Disse, oh, majestade, eu vou passar aqui tal dia e vou matar 5.000 pessoas. Aí o rei disse, mas morte, 5.000 pessoas é muita gente, meu reino é pequeno, não faça isso não. Vamos negociar aí para que ver se morre menos pessoas, tal. Aí aquela confusão toda. E discutiram lá e concordaram que a morte levaria apenas 2.000 pessoas. Então tá bom, 2.000 pessoas. No dia combinado, a morte passou no reino, né? E quando terminou o dia, o rei foi contar a quantidade de pessoas que haviam morrido. Aí chegou a 5.000. Já pensou, 5.000? O rei disse, puxa, eu acertei com a morte para ser somente 2.000. E ela levou 5.000. Chama a morte cá, manda vir aqui, convoca a morte aqui para o castelo. Convocaram a morte chegou lá e disse, ó, morte, a gente não combinou que era somente 2.000 pessoas? A morte, sim, 2.000 pessoas. Mas morreram 5.000, disse o rei. Disse, não, mas eu só levei 2.000. Aí o rei disse, e as 3.000? A morte disse, morreram de medo. Certo? Morreram de medo. O medo chega a esse ponto de levar as pessoas ao desespero, né? A ansiedade. Você tem ansiedade, repare bem, a ansiedade, quando ela é fraquinha, não tem problema nenhum, porque a ansiedade nos mostra que nós fazemos parte do problema. O grande problema é quando a ansiedade começa a aumentar. Por quê? Porque vem a angústia. Depois da angústia, vem a depressão. E da depressão a gente sabe que muitos idosos cometem suicídio. Muitos mesmo, principalmente os homens. Né? O número é alto. Já está sendo tratado como caso de saúde pública, a questão do suicídio de idosos. O mês de setembro é um mês de conscientização, né, com relação à vida, né, para conscientizar contra a questão do suicídio. Então a gente deve falar do problema do coronavírus com os nossos idosos dentro dessa perspectiva tranquila, né, de forma suave, não precisa estar ameaçando o idoso, tá certo? Vocês que são pré-idosos, que têm menos de 60 anos, né, que fazem parte, né, e tem da família de idosos, certamente vocês têm, trata com cuidado, com carinho, lembra de ligar para ele, conversar via internet, com imagem, tá entendendo? Isso é muito bom, porque assim como Paulo precisou de socialização, chamando que trouxesse Marcos, nós que somos idosos precisamos também. E os idosos são pessoas carentes, gente. Não pense que o idoso é completo em tudo, não, porque não é. Nós temos faltas de muitas coisas, principalmente da família. E o grande perigo que acontece hoje é que pode acontecer de transformar a casa do idoso numa ILPI, numa instituição de longa permanência para idoso. Né? Quando a família bota o idoso lá numa casa dessa, num abrigo desse, às vezes vai lá uma vez por mês, depois uma vez a cada 6 meses e deixa para lá. O grande risco disso hoje, desse isolamento social, é as nossas casas, as casas dos idosos se tornarem ILPI. Aí a igreja entra, tá, gente? Quando a família deixa de lado, quando a família pega o idoso, deixa ele invisível, a igreja deve estar próxima. A igreja tem que chegar junto. A igreja precisa trabalhar isso. Adotar os seus idosos.
né? Nesse momento, os pré-idosos precisam ajudar. E pode ajudar fazendo tarefas para esses idosos. Até pagar uma conta, né? Você paga suas contas pelo banco via internet, pega as contas do idoso, e paga essas contas do seu dinheiro lá no caixa e o idoso vai lhe pagar. Tá entendendo? E aí evita que o idoso vá ao banco e você também vai. E é o banco. Então são coisas que a gente pode ir fazendo. Então, gente, nós precisamos perder o medo, tá? O medo. O medo pode congelar você, né? E isso é muito ruim, certo? Porque o medo pode levar a uma depressão. Então tenha cuidado com isso, certo? Tenha cuidado com isso. A família deve conscientizar o idoso sem pressionar. A minha formação acadêmica, eu sou antropólogo, né? Além, né? Tenho uns cursos por aí, antropólogo. E comecei a escrever alguns livros. E entre os livros que eu escrevi, tem esse aqui, que é Envelhecimento, Cuidado Familiar, certo? Esse livro eu estou publicando no nosso site. O nosso site é idosonews.com. idosonews.com. Você colocou na internet idosonews.com, vai chegar no site da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. E nós estamos publicando esse livro lá. Estou publicando ele por capítulo, né? Então você pode chegar lá e ler os capítulos que já estão lá. Então, 5 capítulos lá, colocado para vocês lá. Envelhecimento, né? O nome é Pinho Borges, tá? E esse livro aqui, ele foi escrito para aquele grande encontro da consciência cristã lá em Campina Grande, né? Nós fizemos 3 palestras lá sobre envelhecimento e o cuidado da família. Então, a família, ela precisa, né, conscientizar sem pressionar, tá? Só lembrando, né? A casa do pai é a casa do pai, a casa do avô é a casa do avô, não é a sua casa. Às vezes você quer dizer, o idoso é teimoso. Não, não é tão teimoso, é porque muitas vezes o idoso não quer receber ordem, né, dos mais jovens, né? E não querendo receber ordem dos mais jovens, se nega a alguma coisa, até aprender a internet mesmo. Então lembre-se, socialização, né, que Paulo queria, né, e também Paulo fala a respeito da capa. Lembra, ele diz, traz a capa que está entrando. O que era a capa? Por que a capa? Naquela época estava chegando o frio e Paulo precisava se proteger. Embora Paulo tivesse o calor do Espírito Santo, Paulo precisava de agasalhos para enfrentar o frio. E aí, o que é que acontece? Ele pediu que levasse a capa. Hoje, essa capa que Paulo pediu é todo esse instrumento de proteção que a gente tem. Por exemplo, nós temos a máscara, nós temos o álcool gel, nós temos as limpezas, nós temos todas essas coisas. Por quê? Porque elas se tornam como elementos ou instrumentos de proteção. Instrumento de proteção. Assim como Paulo precisava se proteger para cuidar da saúde, nós também precisamos nos proteger para cuidar da nossa saúde. Porque quando a gente tiver, veja, compreendendo esse novo paradigma, elaborando um novo plano de vida, enfrentando o medo de voltar a se reunir, aí vamos restaurar a confiança, né? Vamos restaurar a confiança. E quando a gente restaurar a confiança, aí a vida vai voltar à normalidade. Nós não vamos ter esse medo, né? Certo? Com relação à morte. Com relação à morte. Sei que alguém vai dizer assim, pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu vou dizer assim, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Frase de para-choque de caminhão. Tá certo? Então, como eu disse, eu não sou ousado de querer me expor para morrer de coronavírus. Eu não estou sentado à beira do caminho com a boca escancarada esperando o coronavírus chegar. Não é isso comigo, tá? Então, gente, olha, nesse momento, né, Paulo também vai pedir o quê? Que traga os pergaminhos e os livros. Olha, Paulo precisava ler outras coisas, escrever, tá entendendo?
Paulo precisava ter outros conhecimentos. E é importante isso na vida do idoso, né? Ter outros conhecimentos. A Bíblia é muito boa, você é o seu livro número 1, mas você precisa ler outros livros que lhe cause, né, edificação para a vida cristã. Então leia a Bíblia, mas leia também outros livros. Tenha atividades úteis. Por exemplo, veja, eu estou motivando os nossos idosos, né, pelo Brasil inteiro, a escrever história de vida. O que é que eu considero história de vida? É você começar a contar a história da sua vida quando você era menino. Eu criei um quadro, né, que eu todo mês coloco um episódio lá no idosonews.com, no nosso site, que com o título de Quando Eu Era Menino. Então todo mês eu coloco lá uma história. É a história real. Essa última que entrou lá tem o título de Cai Cai Tanajura. Vocês conhecem Tanajura, não conhecem? Aquela família? Quando eu era menino, né, eu corria atrás das tanajuras, né? Pegava no final da tarde, né, daquele dia que teve muito trovão e etc. A gente enchia lá uma vasilha de tanajura. E depois, quando dava 5 para 6 horas, botava a tanajura na frigideira lá com o banha de porco da época, não tinha margarina, né? Era banha de porco. Era um cheiro, né? O cheiro é o caatinga, não sei o que, né? Para quem gosta, cheiro, para quem não gostava, era caatinga, né? Aquele negócio. O pessoal passava na rua e dizia, eita, cheiro de tanajura, né? Era o mesmo dizer, eita, pobreza, né? Tá comendo tanajura aí o tempo todo. Então eu começo a contar aquela minha história, que eu corri atrás de tanajura. Como eu já falei, eu sou antropólogo, aí eu entro na questão cultural, do mito, da sexualidade, etc. Que dizia que tanajura era afrodisíaca, aquelas coisas todas, né? Então, mas se você não quiser escrever nada na sua vida sobre isso, escreva a história da sua igreja. Comece a escrever lembrando, olha, quando começou a sua igreja, as dificuldades que teve, né? E as vitórias. Agora, escreve mais vitória, tá? Não escreve muita dificuldade, não. Ué, só coisa boa na sua vida, como diz o reverendo Clóvis, né? Então, escreve sobre isso, escreve sobre a SAF. Lembra daquela irmãzinha que foi fazer o bolo e depois começou a conversar e o bolo queimou e a gente ficou sem lanchar porque na reunião do departamento não tinha mais bolo para fazer, tá entendendo? Mas mesmo assim a gente pensou no bolo e comeu o bolo, tomou a água e ficou satisfeito. Aquela história que você pode produzir. Quem sabe no final você chega lá para o conselho e diz, tem aqui a história da igreja, que tal publicar um livro? Vocês todos são testemunhas oculares. Se Paulo não tivesse feito isso, a gente não tinha as cartas, gente. Paulo escreveu a história da vida dele, orientado pelo Espírito Santo. A gente pode escrever a história da nossa igreja, da SAF, da nossa vida, né? Na orientação também de Deus, na iluminação do ponto de vista humano, né? Nos dando a capacidade para a gente escrever. Tá certo? Agora não espere que seu livro vai para o cano da Bíblia, não, tá certo? É só para ter a história da sua vida. Sua vida. E é muito importante, quando a gente quer construir a história de uma igreja, a gente vai buscar os mais velhos, né, os idosos, porque eles conhecem muito mais a história da igreja. Então aproveite esse tempo para fazer alguma coisa desse jeito, tá? Escrever a história, tá? E por aí vai. Então, é importante que, nesse período agora, você lembre-se de Paulo, que precisou de socialização, por isso que ele pediu Marcos, precisou cuidar da saúde, por isso que ele disse traz a capa, e precisou de conhecimento, tá certo? Por isso que ele pediu os livros de pergaminho. Agora, sai da televisão daquele momento que só tem morte, tá? Você vai, liga a televisão aí, morreu não sei quantos mil, não sei o que, enterrou não sei o que. Sai disso, e principalmente aquele jornal que aparece notícia no final da noite, junto de você dormir. Aquilo ali é perigoso demais, porque você vai ter pesadelo à noite, vai sonhar com a morte vindo buscar você. Então, evita esse tipo de coisa, tá certo? E lembre-se que Paulo, ele também disse uma coisa interessante. Ele disse que combateu um bom combate. Olha, gente, combater um bom combate para nós é espetacular. Paulo não estava querendo morrer, não, gente. Paulo não estava dizendo, eu vou morrer, e agora eu estou dando minha extrema unção. Não, Paulo não disse nada disso.
Paulo, quando disse eu combati um bom combate, é porque todo combate em Cristo é bom. Todo combate em Cristo é bom. E Paulo diz assim, olha, eu me coloco como libação ao Senhor. Olha que coisa espetacular. Se colocar como libação ao Senhor. A libação é o derramado vinho sobre o altar antes do sacrifício. O que Paulo está passando para nós, que somos idosos, e Paulo era idoso na época, é que mesmo no envelhecimento, quando nós somos idosos, nós precisamos continuarmos a sermos úteis para o reino de Deus. E a igreja de vocês precisa de vocês idosos. Sabe para quê? Para evangelizar idoso. Só 3,4% de idosos é evangelizado no Brasil. E não adianta querer mandar jovem, adolescente, para evangelizar idoso. Imagina o adolescente chegando lá junto do idoso de 70 anos. E aí, tio, tá ligado? Aí o idoso, tá ligado onde, meu filho? Onde é a tomada? Onde é a tomada, né? Quer dizer, a linguagem é totalmente diferente. A linguagem é totalmente diferente. Já nós que somos idosos temos uma linguagem igual. Então a igreja precisa de vocês, idosos, para evangelizar. Faça feito Paulo. Se coloque como libação ao Senhor para o serviço do reino. E aí o Salmo lá 92 vai ser aquele negócio, plantado na casa do Senhor, produzindo frutos. Aí isso é que é bom. Que Deus nos abençoe. Me coloque